Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Pet Center Comércio e Participações S.A., a PETS, para discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Sérgio Zimmermann, fundador e CEO, Aline Pena, VP de Finanças RI, ESG e Novos Negócios, e Matheus Nascimento, gerente sênior de Relações com Investidores e Novos Negócios. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da PETS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso queira enviar uma pergunta para a companhia, pedimos que a mesma seja realizada via chat. Para aqueles conectados via telefone e que necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço www.ri.pets.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que todos os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a PETS, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da PETS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a PETS. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da PETS e podem não conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a cada um que nos assiste por aqui. É prazer poder compartilhar mais uma vez algumas informações e estratégia da PETS. Antes de iniciar propriamente a apresentação, algumas breves palavras. Eu tenho dito ao longo de outras apresentações que a PETS é uma empresa com dupla resiliência, porque tem uma primeira camada de resiliência que é referente ao segmento onde a PETS está incluída, e a segunda, a própria resiliência da PETS em relação ao seu segmento. E mais um trimestre a gente confirma e ratifica essa constatação, né? O segmento PET, de fato, performa no geral melhor do que a média do varejo, e a PET se descola do próprio segmento que ele está inserido. Uma coisa importante também que vai ser notada ao longo dessa apresentação é que tem vários temas que são importantes. Crescimento é importante, rentabilidade é importante, inovação, M&A, tudo isso é importante. Mas, para nós, o que nos direciona a tudo como nós estamos construindo é uma palavra chamada equilíbrio. A gente não pesa um só desses atributos e vai fazendo de qualquer jeito, destruindo os outros pilares. Então, a gente procura equilibrar um crescimento que seja forte, mas que seja sustentável, justamente com margens que sintam o peso do crescimento, o peso do M&A, mas que sintam de maneira controlada, maneira moderada, e que a inovação também aconteça, mas
tudo dentro de um ritmo que possa ir indo sendo absorvido pelos próprios resultados. Então, essa é a tônica geral de como a Petz tem sido conduzida em termos de gestão. Agora vamos lá iniciar então propriamente a apresentação. Colocando aqui alguns temas sobre esse primeiro trimestre, nós tivemos a oportunidade de anunciar a compra da Petix, que eu reforço aqui o modelo absolutamente inovador e estratégico que a Petix tem como fabricante de tapetes higiênicos. Tem um grande diferencial competitivo em relação a outros players que aqui fabricam tapete. Tem uma presença no exterior estratégica para ter sinergias com o Zidog e, sobretudo, uma questão muito estratégica para produzir os tapetes da própria Zidog, que hoje são importados pela China e que está sendo endereçado justamente um maquinário adequado para que isso seja produzido no Brasil e a gente pare de jogar fora esse dinheiro que hoje é deixado no mar através do frete, que cada dia tem sido mais significativo. Na outra vertical, e aqui a Petix só a gente aguarda o CAD e a gente tem a perspectiva, a expectativa que nas próximas poucas semanas esse assunto seja resolvido pelo CAD e a gente possa efetivamente começar a se beneficiar da integração com a Petix. No caso da Zidog, isso foi concluído no final de dezembro, então esse foi o primeiro trimestre, efetivamente, onde a Zidog é reportada nos nossos resultados. E o que eu poderia dizer é que as coisas estão acontecendo num viés bastante positivo, em linha para positivo, com o que a gente acredita, né, na tese da Zidog. E aqui eu quero dizer que as sinergias numéricas, elas começam a ter os primeiros efeitos no segundo trimestre, né, com previsão de concluir isso lá para metade de 2023. Então, naturalmente, a gente não tinha nenhuma expectativa que esse primeiro trimestre pudesse trazer qualquer coisa em relação a essas sinergias. Portanto, o que a Zidog trouxe aí de pressão no resultado geral, absolutamente esperado dentro do previsto, e eu tenho enfatizado muito que a nossa prioridade é integrar de forma qualitativa, né? Integrar da forma correta. A gente não pode ser um rolo compressor que destrua a razão pela qual nós compramos cada uma das nossas empresas adquiridas. A gente, relembrando aqui, nós compramos porque fundamentalmente essas empresas faziam coisas diferentes do que nós fazíamos, porque nós tínhamos uma profunda admiração pelos fundadores, que são mentes brilhantes, que no que se propuseram a fazer dentro da sua proposta de valor, foram absolutamente vencedores e campeões. E a gente quer justamente preservar e dar escala a essa mentalidade desses fundadores. Então, você tem dois trabalhos aqui para fazer na integração. O da cozinha, o que eu falaria aqui, que é da contabilidade, do financeiro, da parte de compliance, tudo isso, que essa é a parte mais que não tem flexibilidade, não tem negociação, que existe um modelo só para acontecer, e é exatamente onde tem grandes esforços agora para ter essa integração da melhor forma possível, e a parte que é justamente a parte que gera admiração, que são as diferenças, e aí a gente tem tido toda a cautela possível para que a gente não comprometa os diferenciais competitivos que essas empresas criaram. E acho que nesse sentido a gente tem tido bastante sucesso. A gente vai dizer um pouquinho mais para frente aqui sobre como isso tem funcionado bem. Também tivemos o primeiro comitê das empresas adquiridas, no ambiente de brainstorming, no ambiente de uma empresa conhecer melhor a outra e começar a enxergar o cross que existe entre elas. A parte da vertical saúde continua
sendo foco para esse ano, que a gente continua de forma intensa a entender o mundo de laboratório, assim como já planejar como é que vai ser esse primeiro piloto de um plano de saúde. E na parte de plano de expansão, as notícias não poderiam ser melhores. A gente anuncia aqui um novo recorde, são 42 inaugurações pensando nos últimos 12 meses. Isso é um novo recorde para nós, assim como é um recorde de abertura no primeiro trimestre. Desde que a gente vai fazer 20 anos, em 20 anos nunca a gente fez isso, né? Nós abrimos 10 lojas apenas no primeiro trimestre. Aqui também acho que vale a pena destacar a complexidade dessa expansão sob o aspecto geográfico. Foram 42 aberturas, que por si só é um número bom, mas fica melhor ainda quando a gente pensa que essas 42 aberturas foram em 16 estados diferentes. Mostra uma capacidade nacional de expansão muito boa. Lembrando que atualmente nós estamos com 180 lojas em 19 estados diferentes. E o que é melhor, que eu sempre disse que é um grande vetor para a questão da expansão, é que o nível de NPS continua em patamares bastante elevados e com baixíssima dispersão entre as diferentes regiões, o que continua nos dando conforto que nós estamos no caminho certo da aceleração da expansão de varejo. Podemos seguir. Aqui lembrando dessa questão do One Stop Shop, que é a proposta nossa, mas aqui o destaque para esse mês fica por conta do blog da Pets. Acho que raros blogs de companhias aqui no Brasil podem ter esse privilégio. Nós temos um blog com mais de 7 milhões de visitas mensais, né? Isso é um número absolutamente significativo de tráfego orgânico que nós temos e que cada vez a gente integra mais a como gerar esse tráfego que é sustentado por muito conhecimento, especialmente da equipe técnica de Seres, que tem dado uma contribuição maravilhosa, de muita qualidade, para dúvidas que os tutores no geral têm e que podem pesquisar no Google, e o próprio sistema do Google tem reconhecido o nosso blog como a melhor alternativa aí de primeiras respostas a uma série de dúvidas. Então, aqui é uma ótima notícia de como vai indo a parte de conteúdo nosso. Podemos seguir. Aqui dando um update sobre inflação, naturalmente esse é um tema que hoje afeta todo o Brasil, aliás, eu diria até todo o mundo, né? Não é um tema Brasil, mas o que a gente pode dizer aqui? Que a pressão inflacionária está aí, ela tem uma leve desaceleração, com áreas de uma estabilização um pouco declinante, mas ressaltando que é em patamares elevados. Então, é claro que eu diria assim, estabilizou, mas estabilizou com febre. A gente precisa diminuir. Esperamos que nos próximos meses aí a gente comece a diminuir os números. Os números ainda são bastante importantes, ainda tem essa questão de impacto na cadeia de suprimentos, mal a gente saiu do problema da Covid, engatou com o problema da guerra, problema de lockdown na China, então tudo isso aí ajuda a trazer essas pressões inflacionárias. Tudo isso mostra que a gente fez estrategicamente um movimento muito correto de ter feito o follow-on no final de 2021. Isso nos deixou numa condição competitiva bastante importante, porque ela permite que a gente sustente o nosso plano de expansão com esses recursos vindos do follow-on, assim como nos dá musculatura financeira para eventuais contrapesos que a gente tem em relação à questão inflacionária, como aproveitamento eventualmente de preços ou aumento de nível de estoque em função de quebra na cadeia, para que a gente não sofra os efeitos de um desabastecimento maior.
Então, estar capitalizado num momento mais turbulento como esse faz muita diferença. Então, aqui eu reforço que o follow-on no final do ano se provou um movimento estratégico extremamente positivo e que gerou muito valor para todos os acionistas da companhia. E aqui a gente tem alguns fatores super interessantes de mitigação em relação a isso, que é, primeiro, deixar claro, e isso pode ser percebido pelas margens, a gente tem tido a capacidade de passar a inflação para os preços, então a pressão sofrida do fornecedor tem sido passada, e a gente tem conseguido, através do programa Minhas Ofertas, melhorar a percepção de preço. Porque o preço efetivamente tem subido, mas a gente consegue melhorar a percepção fazendo ofertas direcionadas para os consumidores que têm o nosso aplicativo, e isso tem feito com que o NPS da percepção de preços esteja, paradoxalmente, nos melhores níveis históricos de percepção que tem, mesmo com a inflação alta. Então, isso mostra que a gente tem conseguido trabalhar bem com esse cenário. Na parte de despesas, a gente tem conseguido ganhar algumas eficiências, especialmente no canal digital, o que ajuda a mitigar toda a questão inflacionária. E na própria parte de CAPEX, a gente é obcecado por produtividade e por saber qual é o limite do que a gente pode fazer com o mesmo CAPEX, sem comprometer experiência, sem comprometer vendas. Então, existe uma frente muito atuante dentro da companhia, tentando otimizar da melhor forma possível essa expansão que a gente tem feito de lojas físicas. Podemos seguir. Aqui dando uma atualização da agenda, a gente falou que as 3 prioridades para esse ano são integração, o próprio plano de expansão e ampliação da oferta de serviços. Uma rápida, então, atualização. Sobre o aspecto da integração, eu quero fazer um grande destaque aqui para o PIS, que é a sigla que a gente dá para o Pets Innovation Studio. Aqui é o único brand house do mercado pet no mundo. Tá? A gente não verificou isso em nenhuma outra cadeia de varejo. E a gente diria com toda certeza que esse é o primeiro efeito concreto, palpável, da aquisição da Zidog. Uma integração muito forte que teve do nosso time Pets com o time Zidog, trabalhando já numa única plataforma que pensa na empresa hoje como um todo e que tem vários objetivos que fazem com que a gente se distancie cada vez mais de ser um varejista tradicional para ser um varejista que tem storytelling, para ser um varejista que tem produtos não só exclusivos na comercialização, mas, sobretudo, com diferenciais. Produtos que você não encontra nem a marca, nem o design em outros lugares. Então, essa cabeça de diferenciar, de engajar consumidores para que eles virem uma comunidade em torno da marca, que é exatamente o espírito que a Zidog foi criado, ele está sendo ampliado para a gestão das marcas como um todo. Então, a gente está muito, muito feliz em ver o quão rápido está acontecendo essa integração e como isso está caminhando, com certeza, mais acelerado do que a gente esperava. Podemos seguir. Aqui um exemplo do uso da plataforma para lançamento de produtos. Hoje o lançamento de produtos ele é feito com uma comunicação super integrada, pensando nos canais físicos e nos digitais. As mídias têm um conteúdo proprietário, a gente tem uma preocupação com a curadoria do que nós estamos dizendo, a gente tem uma preocupação das imagens serem proprietárias. Então, cada vez mais, a gente está indo para um caminho de diferenciação em relação ao mercado como um todo. E reforço aqui, a gente tem um desafio de não ser um varejista tradicional, ainda que seja com uma omnicanalidade com muita eficiência,
mas isso a gente entende que não é um diferencial para sempre. É um diferencial atual, mas não é um diferencial que vai perdurar sempre. Então a gente investe muito no ecossistema, investe muito em nos diferenciarmos através de curadoria, através de design inovador e todo o ecossistema que nós estamos construindo. Podemos seguir. Aqui a gente fala muito do posicionamento de marca. Como eu disse antes, muitas vezes a Pets colocava lá o melhor custo-benefício, colocava a marca Pets e não tinha preocupação em inovar no produto. É exatamente esse mindset que a Zidog traz para o grupo como um todo. E dando uma atualização aqui, o LTM da marca Pets já alcançou 80 milhões de reais, representa 40% de crescimento 12 meses contra 12 meses. Bastante forte o crescimento da marca. E aqui a gente se refere só à marca Pets. Um outro dado interessante também é que nas 25 categorias onde está presente, com mais de 300 SKUs, o share da marca Pets nessas categorias já está batendo um pouco mais de 12%. Então, o consumidor, de fato, tem aderido de uma maneira bem interessante à marca. Podemos seguir. Sobre o plano de expansão, como eu falei no início, foram 42 inaugurações nos últimos 12 meses. O destaque aqui, que das 10 lojas que nós abrimos no primeiro TRI, que é recorde, mas 7 das 10 foram fora de São Paulo. Recentemente eu estava vendo os números, houve um ponto de inflexão algumas semanas atrás, onde o faturamento vindo do estado de São Paulo já passava a ser menor do que o faturamento vindo de fora de São Paulo. Então, claramente, a empresa está num passo acelerado dessa nacionalização. Assim como o Centro Veterinário Seres, a gente montou agora no primeiro trimestre um novo hospital em Brasília, o primeiro hospital de Brasília, também uma praça super importante para nós. Já são quase 140 centros veterinários, sendo 15 hospitais em 10 unidades federativas diferentes. Então, vocês vejam que a gente está construindo toda a infraestrutura para dar os próximos passos aí do laboratório e do plano de saúde. Podemos seguir. Quanto à ampliação da oferta de serviços, no último call eu falei que nós criamos agora 5 vice-presidências, 4 já têm a cadeira ocupada, uma que é a vice-presidência justamente de serviços, onde vai integrar seres, vai integrar estética, Cão Cidadão e todos os novos serviços do ecossistema, está em fase avançada já de contratação da vice-presidência, para que a gente tenha um time completo já nas próximas semanas. Aqui a parte de clínicas e hospitais sendo ampliado, laboratório e plano de saúde, como eu já comentei. Podemos seguir. No tema ESG, já são quase 60 mil pets adotados, e uma notícia super interessante aqui, né? São 32% de crescimento do primeiro TRI de 22 contra o primeiro TRI de 21 em relação a adoções. Então, muitas vezes se vê na mídia ou em outros países que houve um número muito forte de adoções no mercado como um todo por ocasião da pandemia e que isso desacelerou. Isso pode ser verdade no mercado como um todo, mas não é o caso da nossa rede, que a gente não para de investir no programa DotPets, para que cada vez ele possa funcionar melhor, para que cada vez a integração nas lojas físicas aconteça do melhor jeito possível, investimentos no canal digital para facilitar a vida também de quem adota, e tudo isso tem conduzido a gente a esses ganhos de ser a maior plataforma de adoção hoje no Brasil disparado. Né? Então, e a gente continua entendendo que esse é um movimento super estratégico para
para a empresa. Lembrando que cerca de 2/3 são gatos, 1/3 cães na adoção, o que reforça bastante que gato é uma família que cresce mais do que qualquer outra família de pets dentro do mercado brasileiro. Podemos seguir. Aqui ainda dentro do tema ESG, a parceria com a editora MOL, uma parceria fantástica, tanto para a editora, que é a maior editora social do planeta, como para a Pets. Já foram mais de 10 milhões de reais arrecadados com essa parceria. Só nos últimos 12 meses foram 4 milhões de reais arrecadados, e esses 4 milhões eles são entregues às ONGs parceiros do Adote Pets. Então é um ciclo virtuoso que nós fazemos, porque quanto mais a ONG se profissionaliza, se qualifica no pilar do bem-estar animal e no pilar de ter as melhores práticas no tema adoção, mais ela está apta a receber recursos desse projeto, que é um absoluto sucesso, porque você tem na linha editorial aqui produtos de qualidade, best-sellers. Se a gente comparasse isso com livrarias, a gente seria seguramente o melhor, a venda do livro mais vendido. Isso tem ajudado significativamente a retroalimentar esse ciclo de adoção. Veja só que interessante que não só nós providenciamos recurso, como nós também usamos uma parte desses recursos hoje para financiar ensino de como fazer a gestão das ONGs da melhor forma possível. Então a gente investe não só em dar recursos para que se gaste em gastos recorrentes, mas sobretudo para gastos estruturais e para a formação desses gestores que estão nas ONGs. Então é um programa muito completo de bem-estar animal que a gente tem feito, e que ele tem sido cada vez mais crescente e mais importante no cenário do mercado nacional. Podemos seguir? Agora eu passo para a Aline, a nossa VP de Finanças, RI, ESG e Novos Negócios. Muito obrigado pela atenção, já volto para as questões. Bom dia a todos. Vou passar brevemente sobre os nossos resultados do primeiro trimestre. É importante mostrar, né, a primeira vez que a gente olha para Grupo Pets e Pets Standalone. Então, falando sobre Grupo Pets, a gente teve um crescimento na casa dos 39% em relação ao trimestre do ano anterior, e a Pets Standalone aí em torno de 29% de crescimento, número muito em linha com o que a gente vinha comunicando ao mercado. Acho que é importante mencionar que abril, né, a gente teve os números recém-fechados e a gente tem falando muito sobre essa questão que a manutenção dessas taxas de crescimento, apesar de uma base de comparação de abril que é bem mais forte do que a própria base do primeiro trimestre. E mantemos, inclusive, em abril, o same-store sales de duplo dígito. Quando a gente olha para same-store sales da Pets Standalone no primeiro trimestre, a gente está falando de 14,1% de same-store sales, e o same-store das lojas maduras permanece aí muito próximo da casa do high single digit, né? Muito próximo dos 10%. Em termos de receita bruta digital, a gente também teve um crescimento fortíssimo. Então, em termos de grupo, crescemos 65,6%, representa 34,5% da receita bruta da companhia total. E quando eu olho para a Pets Standalone, a gente também conseguiu ter um crescimento muito em linha do que a gente vem apontando para o mercado no ano, 41,5%. A gente tem falado que essa deveria ser a taxa de crescimento ao longo do ano, algo entre 40% e 45%. E o mesmo se reflete na questão do lucro bruto. Nós vínhamos comentando com o mercado que a nossa ideia era, apesar de todo o cenário inflacionário, trabalhar muito para que a gente conseguisse repassar preços e manter as nossas margens brutas, apesar das tendências contrárias, né, que são quais? De fato, a maior penetração do digital no nosso resultado e também a maior penetração do food. Então,
Em termos de food, a penetração, né, aumentou 4 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, então coloca uma pressão extra nos nossos resultados, e o digital teve uma pressão maior também, né, em termos de participação de 3 pontos percentuais. E ainda assim, a nossa pressão na Pets Standalone foi apenas de 30 basis points, né? Quando a gente olha em termos de EBITDA, a gente tem, né, mencionado muito que no horizonte do ano, por conta de tantas aberturas que nós estamos fazendo, mais o backlog das que a gente fez no segundo semestre do ano passado, a gente deveria ter uma pressão na casa ali dos 40, 50 basis points para o ano. Nesse trimestre especificamente, a gente teve, apesar da pressão de 30 basis points na margem bruta na Pet Standalone, a gente conseguiu compensar isso através de despesas, seja em renegociações de frete, aluguéis, que a gente trabalhou bastante, seja também em eficiência de marketing de performance, com mais algoritmos trabalhando para tornar esse investimento cada vez mais eficiente. Então, percentualmente, a gente tem conseguido se tornar mais eficiente em termos de marketing de performance, e vocês vão ver mais a seguir que isso não prejudicou em nada a questão do nosso crescimento, inclusive em número de downloads e uso do app ao longo do trimestre. Por fim, o lucro líquido ajustado, crescendo aí 57,7% no ano, reforçando aí essa nossa tendência. Tem um pequeno ajuste em relação ao lucro líquido contábil, que se refere ao nosso plano de stock options, que tem um efeito não caixa. Pode passar, Matheus. Sobre a Zidog, interessante mencionar que ela cresceu 48% no primeiro trimestre de 2022, um faturamento aí total de 59 milhões, e aqui eu trago 2 destaques, né? O primeiro destaque é para a Zinal, que cresceu 90% ao ano. Ela tem, né, uma maturação de hubs acontecendo ainda, mas ainda assim o same store sales, né, o same hub sales continua muito forte nas unidades abertas há um pouco mais de tempo, e o próprio faturamento bruto da Zidog Brasil também foi muito forte, 50% de crescimento, lembrando que aqui a gente teve sim um reajuste de preço dos principais produtos da Zi, e também vendas para pets que estão cada vez aí mais crescentes, né, dado que a gente tem ampliado cada vez mais o espaço que a gente oferece para os produtos dentro das nossas 178 lojas. Conforme a gente mostrou no slide anterior, a pressão de margem EBITDA da Pets Standalone para a Zidog, ela aumenta de 20 basis points para 110 basis points. Mas isso a gente vê como algo de caráter temporário. Esse primeiro trimestre foi um trimestre que não computou nenhuma sinergia em termos financeiros, né? Teve todas as sinergias de marca própria e toda a questão do PIS que o Sérgio mencionou, mas de fato em termos financeiros a gente começa a computar agora a partir de abril, onde a gente já está integrando os hubs e trabalhando em uma série de iniciativas, como por exemplo taxa de serviço, para que a gente vá melhorando essa rentabilidade, aumentando as sinergias até chegar a um valor ali talvez muito próximo de pets quando a gente tiver essas sinergias anualizadas, mais aí no médio e longo prazo. Pode passar, Matheus. Acho que aqui em termos de expansão de loja, como o Sérgio mencionou, a gente abriu 10 lojas, um número muito significativo para um primeiro trimestre da Pets, foi o nosso recorde, e dessas 10 lojas foram 7 aberturas fora de São Paulo, que mostra, né, a nossa capacidade de manter todos os indicadores muito positivos de NPS, mesmo com tamanha dispersão geográfica. Em termos de distribuição etária, nós temos 23 lojas que sequer completaram um ano de vida, e é por isso que a gente vem reforçando esse conceito da ligeira pressão nas nossas margens EBITDA, né, porque eu tenho todo esse carrego de lojas que demoram ali entre 4 e 6 meses para atingir break-even, no nível ali de four-wall EBITDA, e 47% do nosso parque de lojas que é maduro apenas, né. Em termos de mix de lojas, acho que um outro indicador interessante desse ano é que 46% das nossas lojas já, né, se situam fora de São Paulo. Inclusive, março foi o primeiro mês onde o nosso faturamento fora de São Paulo ele superou o nosso faturamento dentro de São Paulo. Pode passar, Matheus. Acho que aqui a ideia, né, a gente já mencionou no slide anterior, mostrar a diferença de crescimento, né, então, de fato, a Zidog incorporada ao grupo trouxe 10 pontos percentuais a mais de crescimento, e, como eu falei para vocês, a tendência de crescimento desse faturamento da Zidog, ela deve ser mantida também ao longo dos próximos trimestres, com a diferença que a rentabilidade deve melhorar trimestre após trimestre. Pode passar, Matheus.
Acho que aqui em termos de digital, né, a gente também abriu o percentual de relevância de digital com e sem a Zidog. Obviamente a Zidog ela aumenta o nosso percentual de digital porque ela traz consigo tanto um app de Zinal muito forte e também a questão do site da Zidog. Então a nossa representatividade de digital ela aumentou para 34,5%, já temos mais de 250 milhões de reais de faturamento apenas num único trimestre, o que nos coloca na liderança total no mercado digital pet brasileiro. E aqui outros indicadores muito interessantes são o app da Pets, né, que se torna cada vez mais relevante. 67% da venda do digital já vem do app, ela era 59% no mesmo período do ano anterior, então a gente aumentou quase 10 pontos percentuais a representatividade, e o nosso programa de assinatura cresceu 50% no ano contra ano. É um programa de assinatura que cresce em termos de assinantes e reduz cada vez mais em termos de churn. A gente não faz promoções muito agressivas para capturar novos clientes, e o lado bom disso é que aqueles que nós captamos, eles tendem a ficar conosco por muito mais tempo, porque eles não entraram simplesmente por um desconto pontual. Pode passar, Matheus. Esse gráfico mostra um pouco, quando eu estava mencionando da nossa eficiência cada vez maior em marketing de performance, todos os algoritmos que a gente tem utilizado, é que mesmo a gente percentualmente trabalhando um pouco mais o investimento em marketing, a gente continua na liderança aí disparada dos downloads para o app da Pets, né, que é inclusive a soma das duas empresas, né, segundo e terceiro colocados no nosso segmento, com destaque aí para o mês de março, onde de fato a gente deu um bom salto com a concorrência. Pode passar, Matheus. Aqui, para deixar muito claro, né, a gente optou tanto em termos de lucro bruto e EBITDA ajustado. Vocês devem lembrar que no quarto trimestre do ano passado, a gente mencionou um ressarcimento tributário que nós recebemos em dezembro, e esse ressarcimento ele era referente a todo o período de 2021. Então, os números que vocês enxergam de 2021 nessas tabelas, nas barras em azul, eles já são números ajustados. O que a gente olha ali nas bolinhas em amarelo é a margem que inicialmente vocês tinham e que ela fica maior já ajustando esse crédito para a base correta. Então, basicamente, a gente está falando, né, de uma margem bruta relativamente flat, o que mostra aí a nossa capacidade de repassar os preços, mesmo com o aumento do digital e o aumento do food no nosso mix. E a questão da margem EBITDA, tendo essa ligeira pressão, também vindo ali da penetração do digital e do food, mas com uma compensação em despesa que nos ajudou bastante, e ainda que esse trimestre de Zidog tenha prejudicado um pouquinho o nosso consolidado, nós conseguimos ter uma eficiência muito significativa em despesas na Pets standalone. Pode passar, Matheus. Por fim, na questão dos investimentos, a gente tem aí o grosso do CAPEX desse trimestre, 45 milhões focados em novas lojas e hospitais, foram 10 lojas e um hospital, e em torno de 13 milhões de reais, muito focados na questão tecnológica, estruturando o crescimento aí em termos de app, em termos de UX, de site, e até mesmo da integração das empresas adquiridas. Em termos de alavancagem, a gente, após follow-on, continua numa posição muito confortável de caixa. Acho que é importante dizer que essa posição confortável de caixa nos permitiu ter, desde o final do ano passado, estoques táticos muito mais preventivos, né, para controlar a ruptura. A gente sabe que a indústria, né, principalmente nossos fornecedores, tem sofrido com essa questão de atrasos de entregas, containers e rupturas específicas com algumas empresas relevantes do nosso mix, e a gente, né, pôde fazer esses estoques, estar prontos para não perder o cliente no momento que ele está dentro de casa, né? Então, acho que isso foi uma tônica no quarto tri, no primeiro tri, e a gente deveria continuar em linha com o que vocês já têm visto. Claro que também o nosso estoque ele aumenta, não só por essa questão tática, mas por conta do enxoval de todas as lojas que a gente tá montando. Pode passar, Matheus. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema. Então, acho que em termos de Zidog, temos o rollout do abastecimento dos hubs. Então, essa é a principal sinergia financeira da transação, é a Pets com o seu poder de comprar dos fornecedores em nome da Zinal. A Pets já está fazendo essa compra para alguns fornecedores. É uma sinergia que começa a rampar a partir agora
de abril, já está acontecendo, e a própria, né, o próprio management da Zidog vem falado muito de como melhorou também a ruptura, melhorou a questão do abastecimento, e eles estão perdendo menos vendas já agora com um abastecimento via CDPETs, sem falar nas condições comerciais aí incrivelmente melhores, porque a gente está falando de uma compra direto do fornecedor versus uma compra previamente feita via distribuidor. Em termos de maturação dos hubs Zinal, como eu falei, o crescimento do Zinal foi muito forte no período, 90%, mas o same store sales dos hubs, né, o same hub sales dos hubs que já tem uma certa maturidade foi de 56%, então esses hubs continuam ganhando muita relevância. Para também em abril, para melhorar a rentabilidade aí do todo, tornar a Zinal cada vez uma plataforma mais rentável, se aproximando dos níveis de rentabilidade da plataforma Pets Digital, a gente adicionou uma taxa de serviço de R$ 3,99, é uma taxa de serviço que é em linha com todos os aplicativos de entrega super expressa, e aí quando a gente fala super expressa, a gente está falando de até 30 minutos, né, o site da Pets a gente oferece em 2, 3 horas, tem todo um menu de opções, mas a Zinal, ela tem essa proposta de valor da entrega super expressa. Foi uma taxa colocada ali que não teve churn, reclamações de clientes, na verdade, a gente se gaba de ter tido 8 reclamações apenas de uma legião aí de fãs de Zidog. E aí, acho que aqui mais outras 2 sinergias, né? Uma é uma grande opcionalidade no nosso case, que é a Zidog Kitchen. Vai lançar agora 17 de maio, a gente já mostra um vídeo para vocês com mais detalhes desse lançamento. E, por fim, uma sinergia que a gente vê mais ali para o final do ano é a questão da nacionalização do Z-Pad, né? Que é o tapete higiênico da Zidog, é o SKU mais vendido, 25% das vendas da Zidog Brasil, e é um produto que a Petix, nossa recém-adquirida, vai ser capaz de fornecer a partir aí do final do ano, início do ano que vem. Então, por isso que a gente tem falado que no segundo semestre do ano que vem, a gente muito provavelmente já vai ter todas as sinergias dentro de casa. Pode passar, Matheus. Acho que aqui a ideia é a gente mostrar os 2 vídeos com detalhes aí do lançamento. Pode passar. A formulação de todos os nossos produtos foi realizada por uma médica veterinária e acompanhada por várias outras médicas veterinárias envolvidas em todas as partes do processo, desde a formulação até a garantia de qualidade quando a gente vai ofertar um alimento natural para um cachorro. A gente está fornecendo tanto micronutrientes, que são 45 nutrientes essenciais em quantidades corretas, e os macronutrientes, a proteína, os vegetais, os carboidratos, a gordura. Então não é só o arroz, a batata, o frango, não. A gente tem muito mais coisa envolvida, né? É muito mais estudo, é muito mais pensado para realmente a gente ter certeza que a gente está fornecendo tudo que esse cachorro precisa para ficar saudável consumindo aquele alimento para o resto da vida. Tudo que a gente conhece hoje de alimentação natural é obrigatoriamente congelado ou refrigerado. Se você não tiver um freezer grande, fica difícil você preparar uma quantidade determinada para muitos dias, né? Eu fazia de 7 em 7 dias, porque era a quantidade que eu conseguia armazenar no meu freezer. Como eu posso ter um alimento natural, completo e balanceado, com validade de 1 ano e que não precisa de refrigeração nem de congelamento? La solution qui a été adoptée ici était une solution de stérilisation à l'eau surchauffée avec un Stériflow. La stérilisation à l'eau surchauffée va nous permettre de maintenir un état stable du produit dans le temps sans avoir besoin de le mettre au réfrigérateur. A partir do momento que você abre o pote, você tem que botar na geladeira. E ele tem um prazo de validade de 5 dias. Bom, retomando, a gente também tem um destaque da Zidog, a reinauguração de uma loja de Ipanema, que foi agora convertida em franquia, na Visconde de Pirajá, em Ipanema, no Rio de Janeiro, um espaço aí projetado para promover novas experiências, também novo contato, mais contato com os tutores e os cães, e é um conceito, inclusive, que pode ser replicável para novas unidades franqueadas no futuro, então vai ser, acho que, um grande teste, um grande piloto para a gente do que pode ser futuramente esse formato, né, seja via Zidog, seja via Zinal, a gente vai estudar muito isso a partir do final desse ano, início do ano que vem. Próximo slide, Matheus. Acho que a ideia aqui é mostrar um pouco dos movimentos da dominação mundial felina, do Gato Chico. A gente tem feito cada vez mais eventos para angariar, né, os fãs
da comunidade Cansei de Ser Gato. A gente já fez eventos oficiais em 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais. São sempre eventos que contam com filas, muitas pessoas sendo cadastradas em termos de crachá, já foram 4.000 agentes cadastrados, e hoje nós já temos 9 lojas com sortimento totalmente exclusivo e diferenciado dos produtos da Cansei de Ser Gato. O que até impede que a gente tenha ainda mais lojas é, de fato, a questão do fornecimento, e nesse trimestre a gente está trabalhando já muito forte para conseguir ter essa robustez de sourcing, porque eles tinham inicialmente uma produção aí com caráter mais artesanal para alguns produtos especificamente. E aqui o PIS da Zidog vai vir e vai entrar mais forte a partir dos próximos meses para também tratar de sourcing internacional na mesma linha que a gente tem para os demais acessórios da Zidog. Pode passar, Matheus. E acho que, por fim, falando sobre sinergias que nós já temos com Alexandre Rossi, que é um cidadão, a gente traz aqui a questão do início das vendas dos cursos online do Dr. Pet para a base de clientes da Pets. Então, vocês podem ver na tela, essa é a tela homepage do site da Pets. Em uma das abas, você já tem o banner para os cursos e todo o menu de cursos do Dr. Pet já está disponível para os nossos tutores. A gente tem cursos de adestramento, filhotes, necessidades no local correto, e temos colocado muitas ativações, muitos pushes para que os clientes Pets tenham acesso a esse conteúdo e possam se tornar clientes também da Cão Cidadão. A gente tem feito bastante interação entre Cão Cidadão e outros segmentos do grupo Pets, então Seres tem feito lives, palestras entre equipes técnicas para falar sobre comportamento animal, então isso tem sido uma troca muito interessante. O Dr. Pet tem toda essa legião também de fãs, de followers nas redes sociais, e também tem nos apoiado bastante com a questão da Adote Pets, então a gente tem feito até já conteúdos específicos do Dr. Pet, para que quando alguém adote um cão ou gato conosco na Adote Pets, ele já receba esse conteúdo ali imediatamente. E por fim, os franqueados da Cão Cidadão já podem, né, fazer a sua lojinha virtual, enfim, como se fosse um programa de afiliados, para de fato indicar os produtos que ele, né, já indicaria automaticamente para os tutores, guias, coleiras de treinamento, casinhas, enfim, ele já consegue fazer isso via site da Pets, ser remunerado por isso, e a gente também acaba lock-in esse cliente, né, esse tutor que era um cliente até então do Dr. Pet. Então, acho que esses são as principais highlights do trimestre. Pode passar, Matheus? A gente pode passar agora para as perguntas e respostas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, enviá-la via chat para que a operadora leia as perguntas selecionadas pela companhia. A nossa primeira pergunta da webcast vem da Maria Clara Infantozzi, Itaú BBA. Bom dia, gostaríamos de entender melhor a dinâmica de rentabilidade no trimestre pensando em Pets standalone, principalmente pensando em margem bruta. Uma pressão de 30 bps parece bastante resiliente, dado o cenário de inflação e participação digital. Esse comportamento é fruto da estratégia de repasse de preços? Há outras iniciativas por trás? Sobre margem EBITDA, ficamos surpresos com diluição de despesas de vendas também, dada a aceleração do plano de expansão. Com a maturação das novas lojas, podemos pensar em maior diluição daqui para frente? Aline, você que responde? Sim, vamos lá. Eu acho que durante a apresentação a gente foi falando ali bastante sobre os elementos da margem bruta e da EBITDA, então acho que a questão da margem bruta de fato reflete, né, como a gente tem essas forças contrárias, que seria de fato a participação no mix de food e a participação no mix de digital, mas de fato a gente tem trabalhado bastante com o programa Minhas Ofertas, com o repasse de preços ao consumidor final em toda a seção de food, e também eu diria que no trabalho de alguns incentivos que a gente dava eventualmente de programa de fidelidade ou de descontos para Ship from Store, enfim, que não necessariamente traziam todo o benefício versus eventualmente a gente fazer um investimento maior no Minhas Ofertas. Então, tem um efeito menor aqui de alguns ajustes táticos que nós fizemos em programas e, de fato,
focando mais os investimentos em pricing naqueles programas que nos trazem mais retorno. Então, acho que basicamente é isso. E em termos de margem EBITDA, né, acho que até a projeção para o ano, a gente vê um comportamento muito similar. Provavelmente essa pressão de margem bruta que nós tivemos, ela deve continuar existente, ou a gente deve ter algo entre flares e uma ligeira pressão, justamente por essas mesmas tendências continuarem a serem presentes ao longo do ano. E na questão de margem EBITDA, com a melhora de Zidog, né, a gente deveria ter uma melhora como um todo da margem consolidada do grupo Pets, mas, com certeza, a gente vai depender muito dessa dinâmica de inflação, enfim, do quanto a gente consegue mitigar isso também ao longo do período com as nossas negociações. A gente tem sido muito efetivo em negociações de frete, negociações de aluguéis, e a gente espera que isso se mantenha ao longo do ano, o que não muda a nossa visão inicial para o ano de uma pressão a algo entre 40 e 50 basis points de margem, para um crescimento aí acima dos 30% de faturamento. E aí, aqui olhando só para Pets standalone. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é também da webcast, de Daniela Eiger, XP. Bom dia, vocês poderiam dar mais informações sobre como estão pensando sobre a estratégia de laboratórios e de plano de saúde que comentaram que deve ser lançada até o fim do ano? Seria algo inicialmente orgânico que poderia ser reforçado com parcerias ou M&A? Do lado de Z.Dog, vocês comentaram que deve começar a ter ganhos de sinergias no próximo TRI. Quando esperam que a operação volte a gerar EBITDA? E se puder falar um pouco de como está evoluindo a estratégia de marca própria da Pets, lançamentos, expectativas de penetração, seria ótimo. Ok. Obrigado, Daniela, pela pergunta. Vamos lá, acho que tem 3 tópicos aqui, né? As marcas da Zidog e laboratório e plano de saúde. Então, vamos lá. Começando pela parte de laboratório, a gente está entendendo as melhores alternativas. Não é uma decisão que a gente, aliás, como tudo que a gente faz aqui, a gente não gosta de tomar decisões apressadas, porque isso tem impacto no médio e longo prazo da companhia. Então, a gente precisa saber com segurança qual é o melhor caminho. O que eu posso te dizer é que a gente está avaliando os 2 modelos. A gente está avaliando se é melhor começar de maneira absolutamente orgânica o laboratório, ou se a gente começa com uma aquisição para ter uma plataforma para ganhar alguns passos. E isso é uma avaliação bastante complexa, porque tem uma série de fatores a favor e contra um modelo e outro, e a gente está aprofundando o entendimento para tomar a melhor decisão. No que se refere a laboratório. No que se refere a plano de saúde, a ideia do plano de saúde é ser um plano de saúde verticalizado. Então, o que tem acontecido é que a gente tem investido em hospitais, em diferentes unidades federativas, uma rede bastante extensa de centros veterinários ao longo de todo o país, para que possa dar suporte a um modelo de plano de saúde. Agora, qual vai ser esse modelo? Qual a cidade que a gente vai testar? Como é que vai funcionar o piloto? São exatamente esses aspectos que a gente está utilizando o tempo para poder lançar o piloto. E só depois de lançado o piloto, só depois de começado a colher na prática o que significa esse plano de saúde para o tutor, como é que ele enxerga valor nisso, qual a capacidade de pagamento de prêmio face à contrapartida que ele tem pela prestação de serviços, é que a gente vai ter mais segurança de falar como é que a gente rollouta, como é que a gente pode enxergar em termos de rentabilidade esse sistema. A gente procura ser muito consistente. No varejo, que a gente domina amplamente as variáveis, a gente está em ritmo acelerado. Em matérias que a gente está em fase de aprender muita coisa, a gente é comedido, justamente para respeitar os recursos da companhia.
No segundo tópico, você pergunta quando que a Zidog poderia ter o EBITDA positivo. Na nossa visão, já no segundo trimestre, correto, Aline? No planejamento, já no segundo. Considerando todas as alavancas que nós mencionamos, e aí principalmente nesse TRI, a taxa de serviço adicionada à integração dos hubs, a gente já deveria sim caminhar para esse cenário. Isso. A gente na nossa visão, assim, esse primeiro trimestre da Zidog é o piso do que deveria ser isso, porque ele praticamente não se beneficiou em nada ainda do efeito da integração e ainda teve alguma pressão adicional pela própria aquisição. Então, a gente encara como o cenário pior em termos de resultado, e daqui para frente, muito mais pensando como tendência, uma tendência da gente ir melhorando o resultado aí para os próximos trimestres. Em relação à estratégia das marcas próprias, como eu havia colocado e quero aproveitar a oportunidade para salientar, a gente está com uma estratégia muito robusta agora dessas marcas próprias exclusivas, né? Quando a gente pensa em gerenciamento de categoria, a gente põe os produtos Best, Better, Good e Primeiro Preço. Então, são 4 níveis de proposta em cada categoria. Desses 4 níveis, a gente só não deve atuar no primeiro preço, porque, por definição, primeiro preço não precisa estar associado à marca, então pode ser qualquer produto de entrada na categoria. Mas as outras 3, a gente tem um trabalho muito robusto sendo desenvolvido para a gente se posicionar com marcas, seja diretamente pets, seja marcas exclusivas para pets comercializar. A gente tem uma visão que a gente pode efetivamente, especialmente na categoria de non-food, ser extremamente relevante com a participação dessa visão global sobre o posicionamento de marcas exclusivas. Tá? Acho que esse foi o grande avanço, o grande benefício da parceria com a Zidog. A ampliação da visão sobre o que é marca própria, o que é marca exclusiva e como é que a gente vai construir isso ao longo dos próximos anos. Estamos muito animados com esse tópico. Muito obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Zimmermann para as considerações finais. Por favor, senhor Sérgio, pode prosseguir. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, muito obrigado pelo tempo. A gente começou o ano naturalmente com um cenário desafiador em termos mundiais, né? Obviamente todo mundo acompanha tudo que está acontecendo pelo mundo, desafios no Brasil, desafios políticos, desafios econômicos, cenário inflacionário, e a gente segue muito tranquilo, muito convicto em que a tese da Petz ela é robusta, a tese da Petz ela é muito contracíclica e ela, justamente nesses momentos de maior estresse, é onde mais a gente tem convicção que é hora da gente fincar as nossas bandeiras na expansão, em dar passos firmes na construção do ecossistema, porque a gente tem a absoluta certeza que surgem muitas oportunidades, justamente porque outros setores ficam muito mais atingidos por esses movimentos de crise econômica. Então é o momento que a gente tem para se posicionar. Depois o mercado volta, como aconteceu em outras ocasiões ao longo desses nossos 20 anos, e a gente está pronto e bem posicionado. Foi exatamente quando a gente avançava no digital, acabou vindo a pandemia, a gente estava absolutamente pronto. Então, mais uma vez, nós estamos aproveitando esse momento de turbulência para fincar infraestrutura, né? O que a gente poderia simplesmente ter um olhar
único na direção de resultado, mas isso poderia gerar valor de curto prazo sem gerar valor de médio e longo prazo. O nome do jogo aqui é equilíbrio, e é o que a gente tem procurado fazer. Muita atenção, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês aqui. Um excelente dia de sexta-feira para todos. Até mais. A videoconferência da Petz está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.